E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro item da minha coleção de Faroeste, a primeira HQ legitimamente de Faroeste que eu vou mostrar, que é esse almanaque do Buffalo Bill de 1961. Deixa eu afastar um pouco aqui. Eu tenho esse almanaque já faz algum tempo, eu acho que já devem fazer uns 6, 7 anos. Encontrei num sebo, não me recordo aonde. E cara, eu sou um apaixonado por Faroeste, eu gosto demais do Faroeste em todas as mídias que vocês puderem imaginar, filmes, livros, HQs, eu curto muito. Eu tenho bastante coisa de Faroeste na coleção, sou um fã inveterado do Tex Willer, provavelmente teremos vídeos com edições do Tex Willer aqui, eu diria que isso é certo, né, que a gente vai ter. Mas resolvi começar mostrando esse curioso almanaque do Buffalo Bill. Por quê? Primeiro, porque ele é, né, já bem antigo, é de 1961, né? Hoje em dia isso já é uma raridade. Ele até que está num estado bem considerável, se julgar a sua idade, e porque eu adoro essas edições antigas assim, cara. É segurar um pedaço do passado na mão, é segurar um pedaço de uma época em que tudo era mais simples, né? Em que absolutamente tudo era mais ingênuo. Ó, ele é lombada quadrada, até a lombada já assumiu aqui uma certa deformação, né? Uma forma, aí vem almanaque, peraí, deixa eu ver se foca direitinho. Almanaque do Buffalo Bill 1961. Uma das coisas curiosas que eu acho, ele é da Rio Gráfica Editora, deixa eu falar, né, isso antes que eu esqueça, para maiores de 13 anos, é uma curiosidade, mas uma das coisas que eu acho curiosas de cara nesse almanaque do Buffalo Bill é que ele vinha com um calendário, ó, calendário para 1961. Aí vinha a primeira parte do calendário aqui, né? E quando você virava na última capa, né, ou para alguns, na verdade, isso aqui seria a terceira capa, a quarta capa, sei lá, terceira, se não me engano. Eu prefiro chamar apenas de tudo isso aqui de última capa. Continuava o calendário, tá? Eu achei muito engraçado porque, sei lá, né, cara, um calendário nas capas do gibi, por que alguém se preocuparia com isso, né? Mas é isso aí, a gente vinha com esse calendário. As histórias dessa... Tá marcado até, ó. As histórias dessa revista, dessa época, são, é claro, muito ingênuas, né, cara? Como eu disse, era uma outra época. Então as narrativas eram muito ingênuas. Ele é composto basicamente inteiro por histórias curtas. Olha só, curiosamente, ele veio aqui com o carimbo do lugar onde ele foi comprado. E olha só, Tabacaria Pitt, Bomboniere, Engraxateria, Rua Lima e Silva, 397, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Cara, eu morei muitos anos ali, do ladinho de Novo Hamburgo. Muitos anos ali. Muitos anos. E olha só isso, esse lugar provavelmente não existe mais, né? Mas está imortalizado aqui. Vinha com um pequeno sumário, com as histórias. Ó, Buffalo Bill, curiosamente, olha só, Buffalo Bill de novo, David Crocker, Buffalo Bill, Os Conquistadores, Buffalo Bill, A Escada da Sorte, que é um conto, não é uma história em quadrinhos, Buffalo Bill e Buffalo Bill. Tipo, o sumário mais simples não podia ser, porque nem tinha o título das histórias, só falava qual era o personagem que aparecia. E nessa época sempre tinha essa coisa de ter uns contos, né, de ter uns textos no meio das histórias em quadrinhos, que era uma coisa muito curiosa, né? Como sempre, como quase sempre acontecia naquela época, não havia muita informação
sobre autores das histórias e tal. É difícil coletar, tipo, quem desenhou, quem escrevia, mas os traços, os desenhos eram bons, cara, não eram desenhos ruins, não. Os traços, muitas vezes, dessas revistas mais antigas, anos 60, anos 70, eles tendem a ser, muitas e muitas vezes, muito simplistas, né? Tendem a ser traços que não tem quase nenhuma complexidade, assim. E não é muito diferente neste caso, mas são bons desenhos. Aqui o visual clássico do Buffalo Bill nos quadrinhos, né? Com essa calça e camisa de franjas e essas botas que subiam até as coxas, basicamente. Anúncios da época. O Buffalo Bill, eu tenho uma outra revista, é um Almanaque do Faroeste, se não me engano. É uma revista que eu tenho que até tá faltando, acho que se não me engano, uma das capas. Talvez um dia eu mostre aqui. É uma revista que foi do meu pai, na infância dele. Ah, ele se tornou um personagem que aparecia muito frequentemente nos quadrinhos de faroeste de antigamente, né? Com o tempo, curiosamente, isso foi desaparecendo. Nessa história aqui, uma das que eu acho mais curiosas é um grupo de soldados cantores aparece na história, né? É como eu digo, os temas da época tinham uma certa peculiaridade, né? Uma certa ingenuidade. A história em si, você não podia esperar muitas tramas, não. Você não precisava esperar muita complexidade, cara. Não tinha. Principalmente nesta HQ aqui, cujas histórias eram super curtas. Então, a ação se dava em 4, 5 quadrinhos. Tinha uma luta, em 2, 3 quadrinhos estava resolvida a luta, a situação estava resolvida. Se o Buffalo Bill estava envolvido com alguma coisa que necessitava de uma investigação, essa investigação se resolvia mega rápido. Era incrivelmente rápido que tudo se resolvia. Não tinha nenhuma firula, até porque não havia muito espaço para isso, né? Não havia espaço, as histórias não eram longas o bastante para que houvesse muito desenvolvimento de trama. Eu confesso que eu não sei de onde vieram as histórias que compunham esse álbum. Tipo, elas vinham de revistas regulares do Buffalo Bill, que eles juntaram, fizeram um compêndio, eram antigas tiras de jornal, eu não sei, mas esses almanaques em geral, né, todo mundo sabe, os almanaques costumavam ser uma junção de histórias que na maioria das vezes já tinham sido publicadas em outras edições, em outras publicações do gênero, então veio de algum lugar. Aqui está a história do David Crockett, outro herói muito, né, personagem do faroeste muito conhecido, né? David Crockett, Buffalo Bill, né, são personalidades do faroeste que todo mundo já ouviu falar, cercadas de lendas, de mito. Há quem confunda, inclusive, a realidade deles com o mito, com os personagens que eles se transformaram na literatura. Aí, segue sempre se tramando aquilo que eu falo. Ó, os desenhos eram super simples, né? Ó, não tem fundo, tá vendo? É só os caras aqui, é só o primeiro plano. Né? Era uma época sem firulas e uma época em que os heróis faziam de tudo, resolviam tudo, todas as soluções eram mega fáceis, né? Porque tudo girava em torno do herói. O herói podia fazer tudo, era o herói que se era um problema de ladrão de banco, o herói resolvia. Se era um problema com índios, o herói resolvia. Se era um mistério, o herói resolvia. Se era uma disputa entre duas pessoas, o herói resolvia. Os heróis da época eram paus para toda a obra, né? Olha essa história aqui, é curiosa, é uma espécie de desentendimento entre um cara que era mega fortão e que tirava onda de outro cara que não era, que gostava de ler, que prezava a inteligência, vamos dizer assim, e os dois se desentenderam, e quem é que virou o mediador da história?
né? Quem acabou tendo grande envolvimento nisso, Buffalo Bill. Mas aqui anunciava um herói chamado Águia Negra, que eu confesso que eu não conheço, né? Em todos os jornaleiros. E todas as histórias seguem esse padrão aqui, ó. Eu vou ser rapidinho aqui agora passando, ó. Aí aqui estão os contos, ó. A Escada da Sorte, por Gerald Ied. Eu confesso que eu não lembro se eu li esse conto. Normalmente eu leio tudo que há para ler na revista, mas eu não lembro se eu li este. A história vinha com algumas ilustrações. Anúncio do Nick Holmes, né? Quem não conhece esse cara das revistas antigas, ele aparece muito. Por último, o fim da Escada da Sorte, ó, é um conto longo. Então é isso, gente. Eu só queria mostrar essa edição que pra mim é um tesouro, cara. Eu curto demais ter ela na coleção. Tá marcada pelo tempo, tá surrada, apanhou muito da vida, mas está na minha coleção e é a representação de uma época em que tudo era mais simples, até o faroeste era mais simples. E faroeste para mim sempre tem um sabor especial, só para finalizar, quando ele é em preto e branco. Eu tenho edições de faroeste colorida, inclusive do Tex Willer, né, meu personagem predileto. Elas têm seu valor, eu gosto, mas o faroeste mais saboroso para mim sempre vai ser preto e branco. Então é isso aí. Quem gostou, deixa like.